Gravando, senhor presidente. Muito obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Hoje é dia 28 de agosto de 2024 e estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos 3 sustentações orais. Vamos iniciar pela Stampjet. A patrona é a doutora Sueli Margonato. Eu sou o relator. Que é o caso é um recurso de ofício. Que foi a Câmara Superior determinou retorno a complemento do julgado. Aqui é crédito de ICMS destacados em documentos inidôneos. Doutora Sueli, vamos lá? Sim, senhor presidente, vamos lá. Posso iniciar? Por favor, fique à vontade e, Bom. mais uma vez, seja bem-vindo a essa casa, onde o senhor já nos abrilhantou, tanto o senhor como o doutor Baltazar, como bons juízes desse tribunal. Obrigada pelas suas palavras, doutor Belmar. Bom dia a todos. Cumprimento a todos os presentes na pessoa do doutor Belmar, que preside a sessão e também é o relator deste processo. Como o doutor Belmar já disse, e nós tivemos aí o cuidado de subir memoriais, porque pela complexidade das discussões, entendemos que o memorial poderia simplificar aí a compreensão para os senhores juízes. Usamos as palavras que foram utilizadas pelo relator, que constou na emenda do julgado, não é? Então, como o doutor Belmar já disse, trata-se de um retorno do processo para complemento do julgado. O relator foi o doutor Badia, que foi acompanhado por esses juízes que nós elencamos aqui, mas as discussões foram profícuas, o debate na superior durou 1h30, porque havia diversas questões que foram suscitadas, e isso por quê? Pelo inusitado da questão que se levanta aqui. A acusação em si é uma acusação de crédito indevido, baseada em documentos inidôneos, e o emitente foi alvo de um processo de nulidade de inscrição estadual, que há uma tramitação interna na secretaria, com oferecimento de defesa, recurso e tudo mais. E o que acontece de novo nesse processo, de diferente, que em 26 anos de fazenda eu nunca tinha visto, é que no curso desse procedimento de constatação de nulidade, a defesa do contribuinte, a quem se atribuía a condição de inexistente ou simulação de existência, e, enfim, alguém que acabou sendo incluído no rol de documentos idôneos, a defesa dele acabou sendo acolhida. Tudo aquilo que ele alegou durante o PCM, num determinado momento, veio a ser acolhido pela Secretaria da Fazenda e a Administração Tributária restabeleceu, digamos, a condição dele de ativo, aceitou a baixa da inscrição e, portanto, hoje ele consta no cadastro de contribuintes como um contribuinte regular. E reconheceu que aquelas operações que no procedimento de constatação da nulidade, o fisco afirmava que aquelas operações não teriam acontecido e, por isso, não aceitava a existência da empresa, foi um procedimento muito tumultuado. Desde o primeiro momento, eu trabalhava com isso na época, eu conhecia bastante isso, nós, desde o primeiro momento, afirmamos, esse procedimento não é suficiente para sustentar esta acusação, ele contém muitos vícios, ele contém muitas contradições, a empresa existiu, foi encontrada no endereço, foi diligenciado, sócios foram encontrados, operações foram comprovadas. Isso sem entrar depois, isso falando só do emitente, sem entrar depois na questão da boa-fé do adquirente, que não é objeto de discussão agora, mas também satisfez a tudo que se exige de um contribuinte de boa-fé. E, para nossa felicidade, o julgador de primeira instância acolheu essas argumentações. Então, se nós formos ver a cronologia, que, do meu ponto de vista, é um aspecto muito importante, por isso nós fizemos questão de destacar aí para os senhores,
principalmente o que está nas folhas, as folhas 1346 do nosso memorial, o que nós podemos perceber é o seguinte: a grande discussão na superior ficou exatamente por conta dessa cronologia, porque os juízes que não tinham participado, relatado o processo, não conseguiram entender em que momento foi noticiado esse fato novo, ou por que caminhos, se o contribuinte tinha ou não tinha o direito de fazer daquele jeito, alegou-se preclusão do direito da representação fiscal de se manifestar, porque esse documento veio em determinados momentos, ela pôde falar depois e não se pronunciou. Então, as discussões ficaram em torno desses aspectos. Então, o que é relevante dizer para os senhores é, no dia 25 de agosto de 2022, o delegado tributário da capital reconheceu, então, a regularidade desse contribuinte e deu provimento ao recurso do emitente para considerar a situação dele irregular. A partir disso, então, ele passou a integrar o cadastro de contribuintes na condição de baixada, com data de 28/6/2018. A notícia desse fato foi dada neste processo no dia 26 de agosto de 2022, 2 anos atrás, portanto. Em que momento? Se nós seguirmos a cronologia que consta aqui, as folhas 1346, nós vamos perceber que, no julgamento do recurso de ofício em 2021, a 11ª Câmara proveu o recurso e, portanto, restabeleceu a acusação. Imediatamente após, nos termos da legislação vigente, nós ingressamos com o recurso especial e, simultaneamente, com o pedido de retificação de julgado, porque nós entendemos que o recurso de ofício cometeu alguns pecados em relação ao exame da prova. Ele apreciou prova que havia sido substituída, havia os comprovantes bancários que tinham sido substituídos a tempo, em que se estabeleceu contraditório sobre isso, e ele baseou a decisão dele nesses documentos e outras circunstâncias que acho que agora não é o momento oportuno para se falar dele. Em outra oportunidade, não sei como vai ficar aí após a diligência, podemos tornar a falar. E protocolamos, ao mesmo tempo, o especial, para não precluir o nosso direito. Então, estamos falando de dezembro de 2021. O processo foi distribuído para o Dr. Zulli para relatar a retificação de julgado em agosto de 22, 23 de agosto de 2022. 25 de agosto tinha sido o despacho do delegado restabelecendo a execução estadual do emitente. 26 de agosto está aí negritado. Não havendo uma outra possibilidade, nós elaboramos uma petição dirigida ao relator do pedido de retificação de julgado, na época o Dr. Zulli, dando a notícia desse fato superveniente. Ora, se nós temos uma acusação de crédito indevido, baseada num contribuinte em situação irregular, que, portanto, os documentos dele eram considerados inidôneos, se a própria administração tributária reconhece que esses documentos não são inidôneos, essa acusação não pode subsistir. Tem que ser cancelado esse auto. E como se trata de um fato superveniente, nós temos o artigo 19, parágrafo 1º da Lei 13.457, isso pode ser noticiado a qualquer momento, em qualquer tempo. Não há restrição quanto a isso, e por qualquer veículo. Não havia, os recursos já haviam sido interpostos, nós atravessamos uma petição. O que aconteceu com isso? Foi uma outra discussão que surgiu na superior. O doutor Zulli registra no voto dele que ele tem conhecimento desse documento, ou seja, ele não ignorou que nós fizemos esse protocolo. Mas o que ele fez? Como ele é posterior à interposição do recurso de ofício, eu não posso conhecer do conteúdo. Meu Deus, se é um fato superveniente, é lógico que é posterior à interposição do recurso de ofício, senão nós teríamos alegado isso naquele momento. Não iríamos alegar agora, estamos alegando agora, porque foi um dia depois de tomar conhecimento desse fato. E o relator tinha, sim, tomado conhecimento desse fato, e isso ficou pacificado na Câmara Superior. Todos os juízes que participaram do julgamento, com dúvidas quanto à condução processual, como seria conduzido, se anulava, se fazia complemento de julgado, se determinava a diligência da própria superior, a discussão foi ampla. Mas ninguém, nenhum dos juízes presentes no julgamento na superior, teve dúvida de que esse fato não podia ser ignorado, porque não faz sentido. A administração acusa de um crédito indevido por documento inidôneo,
Depois, ela própria reconhece que esse documento não é inidôneo, e aí vai constituir um título da dívida ativa, mandar fazer uma cobrança disso. A primeira mensagem que nós demos ao judiciário vai ficar claro que não há razão de ser para esse título. Então, persistir nisso me parece um contrassenso. Enfim. Bom, aí então, em 15 de março, foi julgada a retificação do julgado, e, nesse momento, o doutor Zulli, embora na ementa fala conhecido integralmente não provido, ele proveu apenas para efeito de reconhecer a taxa Selic, apenas para isso. Mas quanto ao mérito total da retificação do julgado, ele não conheceu. Bom, como houve uma modificação em tese, da própria decisão do ofício, nós entendemos e defendemos isso, que deveríamos ter sido notificados para complementar o especial, porque aí é que o especial foi para conhecimento, aí que a representação veio se manifestar. No entanto, não recebemos uma notificação para complementar o especial. Então, o que é que nós fizemos? Em respeito ao direito de petição, direito constitucional, nós fizemos uma petição ao presidente do Tribunal de Impostos e Taxas, reiterando a notícia desse fato superveniente, a questão de ele ter sido anunciado antes do julgamento do pedido de retificação de julgado, mas após a interposição de especial e ofício, por uma cronologia, especial e retificação, por uma questão cronológica, porque não se tinha notícia. No momento que se teve notícia, se noticiou. E essa é a situação que nós temos hoje e que se encontra com os senhores. Né? Então, esse fato novo está aí, essa documentação está aí, nós juntamos CADESP e tudo mais, a decisão do delegado, e isso tem que ser apreciado, no nosso entender, o único resultado possível dessa apreciação tem que ser o cancelamento do auto, porque não faz sentido manter um auto se a própria administração reconheceu que os documentos não são inidôneos. Basicamente, nesse momento, senhor presidente, acho que é o que nos cabe falar, trazer esses esclarecimentos e ficamos à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, doutora Sueli. Eu não tenho questionamentos. Doutora Mara? Não? Muito obrigado, doutora Maria Cláudia. Tem questionamentos. Muito obrigado, doutor Alexandre. Nenhum, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Nenhum, presidente. Muito obrigado. O meu voto já está no empate, eu já tinha antecipado para vocês. E é um parágrafo da doutora Sueli, eu vou ler para ficar sabendo, né? Considerando a determinação da coluna da Câmara Superior para que se aprecie a alegação e pedido autuado sobre ocorrência de superveniente fato novo, noticiado às folhas tais e reiterado às folhas tais, em respeito ao princípio do contraditório, eu voto no sentido de converter o julgamento de diligência para que se manifeste a autoridade fiscal autuante ou quem lhe faça as vezes, especialmente sobre os efeitos do despacho de folhas tais do presente caso. Em seguida, que se manifeste a douta representação fiscal. Esse é o meu voto. Alguém gostaria de comentar, acrescentar, diminuir? Muito obrigado. Encerrando os debates. Quórum. Em votação. Doutor Belmar, me desculpe pela ordem, depois o contribuinte terá a oportunidade de se manifestar, obviamente. O empate, ele já Automático, faz isso automaticamente, né? Tá certo, obrigada. Eu só deixei claro que era para falar o fiscal e depois a representação, só para deixar claro que era por conta do contraditório, doutor Celi, tá? Mas já é do sistema a notificação dos dois para falar. Né? Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutor Celi, então foi convertido em diligência. Vamos aguardar o retorno. Foi um prazer revê-la. Esperamos nos ver em breve. Um abraço ao doutor Baltazar também. Tá, obrigada, doutor. Bom dia, bom trabalho para todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Bom Até mais, trabalho. doutor.
Muito bem. Próximo, doutora Thais. Doutora Thais já está aí. Vamos lá. Pochê do Brasil, Indústria e Comércio. Eu estou dizendo Pochê, mas é isso mesmo? É isso mesmo. A relatora, doutora Mara. Doutora Thais, abre mão do relatório. Abra mão. Obrigada. Doutora Mara, um resumo das acusações, por favor. Pois não, só um minutinho. Na verdade, são 3 acusações, porque o contribuinte pagou as outras acusações, então uma de crédito indevido, de ICMS, por conta de escrituração de nota fiscal enquadrada no regime especial do Simples, e as outras 2 é de crédito indevido referente à SIAP, que não, uma é de crédito indevido, porque ele não escriturou no controle de créditos do ICMS, do SIAP, as notas fiscais, e a outra também que foi lançado em outros créditos, no código 00799, com a descrição de créditos extemporâneos também referentes à SIAP. SIAP, né? Ok, muito obrigado, doutora Mara. Doutora Thais, fique à vontade, por favor. Obrigada, cumprimento novamente a todos. Eu serei bem breve nessa sustentação, só pontuando algumas questões que nós consideramos relevantes. Né? Como adiantado pela relatora, o auto de infração, a parte que ainda está sendo discutida, que não foi paga pela empresa, refere-se a suposto creditamento indevido por ela. Então, o primeiro, né, que seria a infração 2 do auto de infração, refere-se a um creditamento indevido por escrituração de nota fiscal de contribuinte enquadrado no Simples Nacional. O juiz, o julgador de primeira instância, ele entendeu, né, que a nota fiscal seria inapta para garantir o crédito para a empresa, de modo que ela não poderia ter se creditado. Só que a norma que foi baseada, a decisão de primeira instância foi uma norma que já foi revogada, que não estaria mais vigente. Então, ele não poderia ter, com fundamento naquela norma, que foi a Resolução 94 de 2013, ter fundamentado a sua decisão. Não bastasse isso, na impugnação, nós trouxemos o argumento de que, com base no artigo 63 do regulamento do ICMS, seria possível, né, que a empresa se creditasse de ICMS destacado na nota fiscal, mesmo que o contribuinte, né, que emitiu essa nota fiscal seja uma empresa enquadrada no Simples Nacional, se a mercadoria adquirida seja destinada à industrialização, o que foi o nosso caso, pois a mercadoria ela foi destinada à industrialização pela Pochê. Então, né, em relação a esse ponto, nós gostaríamos só de enfatizar que um dos nossos argumentos não foi, nem ao menos verificado pelo julgador de primeira instância, o qual, no nosso ver, né, seria suficiente para corroborar a procedência do crédito tomado pela empresa. Em relação às outras 2 infrações dentro do auto de infração, essas se referem, né, ao creditamento realizado pela empresa de créditos relacionados ao seu ativo permanente. Basicamente, a fiscalização e o julgador de primeira instância entenderam que a empresa ela não poderia ter tomado esse crédito por não ter escriturado o crédito na SIAP dentro do bloco G da EFD. Contudo, ao nosso ver, né, dentro de toda a documentação apresentada pela empresa, também das guias por ela emitidas naquele período, estaria demonstrado que ela tem o direito ao crédito. A simples ausência da entrega do SIAP não poderia invalidar o crédito que ela possui, pois se trata de uma mera obrigação acessória. Então, nesse caso, e até pela que a legislação prevê de que o SIAP ele poderia ser substituído por outra documentação idônea, nós entendemos que pela vasta documentação apresentada que demonstra que a empresa possui o crédito, no máximo, o fiscal ele deveria ter aplicado uma multa, uma punição pela ausência de entrega de obrigação acessória, mas não ter glosado todo o crédito que a empresa possui que está demonstrado nos autos. Então, por esses motivos, a gente pede que seja reformada a decisão de primeira instância e sejam cancelados as autuações em discussão. E caso, né, os senhores entendam que
a documentação apresentada pela empresa seria insuficiente, a gente ainda pede que seja, então, convertido o julgamento em diligência para que sejam apresentados documentos que os senhores entenderem por bem. Agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado, doutora Thais. Doutora Mara, algum questionamento à patrona? Não. Muito obrigado. Doutora Maria Cláudia? Tenho só um questionamento. Eu refleti muito sobre esse processo ontem. Eu concordei aí com a falta de contraditório. Eu só queria confirmar que não tem prova no processo sobre a industrialização, certo? Que prove que o produto foi destinado à industrialização, esse relacionado ao item 2. Porque eu olhei a nota fiscal, ela está simplesmente indicando a venda. Então é só aí. Eu entendi, eu vi que realmente o fiscal não contraditou a decisão depois das contrarrazões, mas eu só me incomoda um pouco isso, mas eu só queria questionar que se tem alguma prova, porque eu não encontrei de que o produto foi para industrialização. Doutora Maria Cláudia, a senhora está se referindo ao item 2 Ao da item lista. 2, isso. Ok. Para Desculpa. facilitar. Doutora Thais? Alguma coisa? Nesse caso, a gente não apresentou documentos que demonstram em si a industrialização dessa mercadoria, mas até pelo objeto social da Poché, ela é uma empresa que ela produz, então ela é uma indústria e toda mercadoria que ela adquiriu foram insumos para essa produção que ela faz. Basicamente, o que ela produz? Ela produz como se fosse frascos de perfume, então ela trabalha com essas questões de vidro, ela industrializa isso. Então, as mercadorias que ela recebe, esses insumos, eles servem para esse propósito. Se a senhora achar relevante, nós podemos apresentar também nos autos, se os senhores concordarem em baixar em diligência, demonstrando que a industrialização que é realizada pela empresa e como são utilizadas as mercadorias que ela adquire. Ok. Ok, muito obrigado, doutora Thais. Mais alguma questão, doutora Maria Cláudia? Muito obrigado. Doutor Paulo, algum questionamento? Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Também não. Muito obrigado. Também não tenho questionamentos. Doutora Mara, vamos ao voto? Vamos lá. Inicialmente, quanto aos itens 3 e 4 em discussão, é fato que a legislação permite a substituição do SIAP desde que cumpridos os requisitos mínimos por ela indicados, ou seja, para que o arquivo ou livro de controle paralelo possa ser admitido como prova das operações realizadas, há de serem cumpridos alguns requisitos mínimos a fim de que se possa realmente realizar o controle dos ativos e se garantir tanto ao contribuinte o seu crédito, como ao fisco a possibilidade de controle e fiscalização dos lançamentos. Conforme destacado pela fiscalização na manifestação fiscal de folhas tais, os documentos apresentados pelo contribuinte não têm a maioria das informações mínimas requeridas pelo artigo 5º da Portaria CAT 25/2001. Neste ponto, destaca-se que não há descrição completa do bem, o nome do fornecedor, o número da nota fiscal, a folha de lançamento no livro de registro de entrada, a data da entrada, etc. Todavia, não é crível que o recorrente não tenha direito a crédito algum, dado que possui aparentemente controle sobre os créditos que realizou e se tratam de bens que, pela sua descrição, são relativos a equipamentos e ativos que se podem ser qualificados como ativos permanentes, dado sofrerem depreciação. Entendo que o fisco analisou parcialmente a documentação apresentada pelo recorrente e refutou-a por não ser o SIAP, desconsiderando-a por completo. Por seu lado, o recorrente também não se desincumbiu de realizar uma prova correta, apresentando indícios de que teria direito aos créditos. Desta forma, como tenho o entendimento de que o SIAP pode ser substituído, desde que o contribuinte apresente controles fidedignos e para não se glosar pura e simplesmente um crédito que aparentemente possa ser verídico, entendo que merece o presente feito ser convertido em diligência, a fim de que o réu apresente controles organizados na forma determinada pelo SIAP e em formato passível de ser analisado pelos julgadores, inclusive onde se demonstre os requisitos mínimos exigidos pela norma legal, vinculando o ativo à sua nota fiscal de entrada, ao seu fornecedor, ao seu valor, ao valor do crédito da nota fiscal respectiva e seu controle de apropriação, de modo a comprovar
o total do crédito lançado em dia, demonstrando-se, inclusive, que o total creditado de fato tem origem e está correto tanto documentalmente quanto em relação ao 1,48 que a legislação permite ser tomados. Isto posto, convirto o presente julgamento em diligência, a fim de que o contribuinte, no prazo de 30 dias, contados da publicação da presente decisão, apresente as informações sobre os créditos tomados conforme acima determinado, de modo a demonstrar a origem e valor dos créditos tomados e sua regularidade. Entretanto, em sendo vencido em minha posição, passo a análise do mérito de todos os itens aqui em julgamento. Inicialmente, em relação ao item 2, cumpre esclarecer que a nota fiscal eletrônica número 13, emitida com destaque de ICMS, sobre a base de cálculo de tanto, foi emitida pelo contribuinte Newcasting, Indústria e Comércio Limitada, a qual se encontra enquadrada no regime do Simples. O douto julgador manteve essa autuação sob o entendimento de que a alíquota destacada na nota fiscal não corresponde ao percentual correto a ser destacado por contribuinte do Simples Nacional, de modo que a irregularidade deste documento tornaria inapto a garantir o direito ao crédito. De plano, cumpre destacar que não merece prosperar a afirmação do douto julgador, fundamentada exclusivamente no artigo 61 da resolução CGSN 94/2013, de que as irregularidades do documento fiscal o tornam inapto a garantir o direito ao crédito, isto porque a acusação fiscal não se baseia no valor do crédito, mas sim na impossibilidade de empresas que são do Simples transferirem créditos a terceiros. De fato, a empresa fornecedora, ao contrário do que afirma a recorrente, estava enquadrada no Simples Nacional na época da operação autuada. Neste caso, a legislação de regência não autoriza o creditamento nos termos do parágrafo 13º do artigo 61, salvo se tratar de operações excepcionadas no inciso 11 do artigo 63. Destaque, é plenamente válido o direito de a recorrente ser creditado do ICMS destacado na nota fiscal, em razão de a mercadoria adquirida ser destinada à industrialização conforme previsto no artigo 63, inciso 11 do RICMES, o que em momento algum foi questionado pelo fiscal autuante ou pela própria representação fiscal. Vejamos, e aí eu transcrevo. É dizer ainda que a emitente da nota fiscal fosse optante pelo Simples Nacional na data em tela, é incontroverso na legislação o direito de a recorrente creditar-se do respectivo ICMS, independentemente de prévia autorização do fisco estadual, que em momento algum foi questionado nos autos, tornando-se incontroverso o fato de que as mercadorias teriam sido adquiridas para industrialização. Desta forma, passível de creditamento e de tomada de crédito pelo contribuinte, merecendo ser cancelada, desta forma, passível de creditamento e de tomada de crédito, merece ser cancelada a autuação. Já quanto aos itens 3 e 4, conforme demonstrado pelo autor do feito, o recorrente não cumpriu as suas obrigações acessórias, não apresentando nem escriturando o SIAP na forma da legislação em vigor. Ainda que se admitisse que a recorrente pudesse efetuar o creditamento se mantivesse controles paralelos que substituíssem o SIAP, fato é que seus controles não atendem à legislação, dado que, como apontado pelo fiscal, não cumpre os requisitos básicos que a própria legislação exige para esses controles substitutivos. Isto porque não se consegue verificar a origem dos ativos, dado que os controles não possuem o número da nota fiscal, data de emissão, valor do crédito inicial, entre outras informações que deveriam constar de um controle paralelo para torná-lo fidedigno e capaz ao fisco de analisá-lo e verificar, sem dificuldade, o crédito tomado, que não ocorre nos presentes autos. Assim, entendo não comprovado o direito do recorrente ao crédito tomado. Já quanto aos juros, aplico a súmula 10, revista, para limitá-lo à Selic, tanto em relação principal como em relação à multa. No mais, não cabe a este tribunal analisar a eventual confiscatoriedade de penalidade imposta, dado que se tratar de ela fixada com base em dispositivo legal válido e vigente, estando vedado por lei a este tribunal declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Isto posto, caso vencida na diligência, dou parcial provimento ao recurso para cancelar o item 2, manter os 3 e 4 e aplicar a súmula 10 do TIT. É como voto. Muito obrigado, doutora Mara. Em discussão,
Doutora Maria Cláudia, da representação fiscal, por favor. Eu me manifestei contrária à diligência, porque eu examinei o processo e verifiquei que há controles internos juntados pelo contribuinte, e esses controles eles foram examinados pelo fiscal, e o fiscal verificou que esses controles não atendem aos requisitos da portaria, que fala que que o contribuinte pode apresentar um documento alternativo ao SIAP, porém, desde que cumpra determinadas condições. Então, a representação fiscal se manifesta pelo julgamento do mérito. Muito obrigado, doutora Maria Cláudia. Doutor Alexandre e doutor Paulo, nós temos que decidir primeiro a questão da diligência, se vai ter ou não, e não tendo, nós temos de decidir o mérito, certo? Então, vou abrir a palavra primeiro ao doutor Alexandre. Doutor Alexandre, por favor. Eu acompanhei a relatora pela diligência. Pela diligência. Ok, doutor Paulo. Se eu entendi bem, a autuada já apresentou essa documentação e a gente vai abrir uma diligência para apresentar uma nova documentação. Fiquei em dúvida, doutora Mara. Na realidade, é o seguinte, ela tem um controle paralelo. Só que esse controle paralelo ele não está completo. A minha discussão existem efetivamente ativos, tá? E existe efetivamente algum crédito, porque não é possível simplesmente se glosar todo o crédito sob a alegação de que não foi comprovado, ela não entregou um livro, porque a autuação não tem SIAP. O que eu estou dando é uma oportunidade para que a contribuinte refaça a prova, porque existem indícios de que ela realmente tem esse crédito, tá? Porque os ativos que foram colacionados são ativos permanentes, mas que ela faça uma prova condigna, né? É uma oportunidade a mais. Não que a gente tenha que dar oportunidades quando o contribuinte já deveria ter feito a prova. Não é isso. É que, no meu entender, simplesmente glosar todo o crédito também é um enriquecimento ilícito do Estado, entendeu? Então, é nesse sentido que eu estou dando uma oportunidade a mais de trazer uma prova condigna para que a gente possa, para que o fiscal possa efetivamente avaliar se houve ou não um crédito indevido e, eventualmente, qual é o valor desse crédito. Porque simplesmente glosar todo o crédito eu também não acho de todo justo, né? Fiscalmente correto. É nesse sentido que eu estou propondo a diligência. Ok, doutora Mara, doutor Paulo. Eu estou tentando ver o que a autuada trouxe do controle. Você sabe as folhas, Mara? Deixa eu dar uma olhada se eu coloquei no voto. Se me permite, nós julgamos há poucos dias aqui um processo, eu vou dizer o número dele para não mencionar o nome da autuada, é o 4151809, e não aceitamos controles paralelos. Por quê? Aquela autuada, assim como essa, estava obrigados à escrituração fiscal digital, e a partir da portaria de 2009, não pode mais haver a substituição que era permitida pela portaria CAT 25/2001. A portaria CAT 25/2001 ela admitia outros controles, mas para aqueles contribuintes à época que faziam ainda escrituração manual, física. Depois da portaria CAT de 2009, isso não pode mais. Portaria CAT 147/2009. E nesse processo aí que eu citei, nós dissemos exatamente isso. Então, assim, um controle paralelo não substitui o SIAP, né? Desde 2009. Nessa portaria CAT, ela estabelecia os contribuintes que estariam enquadrados e foram sendo enquadrados na escrituração fiscal digital. É o caso da autuada. Portanto, eu já me posicionei, a gente conversando antes, sou contrário a essa diligência. Ele pode trazer todos os documentos igualzinho ao SIAP, mas não é o SIAP. Okay. E a portaria CAT 147/2009 era muito clara isso.
Mas daí você vai teria que tirar em vista esse processo, Não, presidente. não, como a doutora Mara já antecipou o voto de mérito, eu votaria direto no mérito, já deixando aqui na nossa discussão, já deixando que Tá, eu me posiciono contra a diligência, certo? mas no voto de mérito da Ele doutora ele Mara, faz uma ela. preferência, na verdade, ele faz Tá, uma Mas não preferência. precisa, viu, doutora Mara? Porque na hora que a gente registrar o voto lá, de mérito, já está suficiente. O problema é que precisa, viu, Belmar? Porque eu já participei de Tá, de eu um eu julgamento na puxo uma Câmara Superior que preferência. foi anulado porque Porque não não se houve. sabia o que tinha sido feito, entendeu? Entendi. Não e dá o É que eu melhor nada. acho, deixar claro. Eu já que É vou o a. puxar uma seguinte, se preferência. você concorda no julgamento de mérito, pede a Sim. preferência e Uhum. diz, não concordo com a diligência, concordo com o voto em relação Certo? Sim, sim, ao sim. mérito, e aí o Alexandre vota ou comigo e o Paulo vota com você, se eles se entenderem que o voto é assim. Eu estou pedindo aqui a preferência. Até porque no voto da doutora Mara, ela afirma que é fato que a legislação permite a substituição do SIAP, né? E eu estou entendendo que a Nesse portaria ponto eu CAT. discordo, porque nesse voto que eu citei dessa Câmara, a gente disse que a gente não admitiu. Ah, não, eu estava só tentando entender qual seria a Entendi. legislação que permitia a substituição do SIAP, Era a portaria é, CAT 25/2001. que daí Só ela que ela foi foi. sucedida pela 147 de 2009, Tá, dizendo que não. Deixa eu só. 147. 147 de 2009. É. Bom, É o vamos. inciso 2, artigo 2 da portaria, né? Eu tô fazendo a preferência agora aqui, doutor. Eu não Não, eu consigo ver. tô afirmando. Tá, tá ótimo. Deixa eu fazer a preferência. Estava tentando abrir, mas hoje o computador está uma lástima. O artigo, Paulo? Ele fala no inciso 2, artigo 2º, artigo 2º, inciso 2, Ai, que santo. e no inciso 5 do artigo 3º, que fala que o arquivo digital da EFD, de que trata o artigo 2º, deverá conter as informações que, nos termos da portaria CAT 25 de 2001, estiverem sujeitas à escrituração do SIAP, de que trata o inciso 2, perere. Então, eu vou Mas acompanhar. aí que tá, mas não está proibindo. Mas ele fala Não que estou vendo na. a Ela diz proibição de expressamente, publicar, né? doutora Mara. Onde que Dá uma está? olhada na portaria CAT 147 de 299, onde ela diz que não substitui. A partir do momento que a pessoa está enquadrada na EFD, ela tem que apresentar os livros. Eu Tá, só não não, sei mas se eu ela estou querendo deve. achar o artigo que está falando que é O proibido. artigo 3º, que ele fala que o arquivo digital da EFD, de que trata o artigo 2º, deverá conter, daí lá no inciso 5, as informações que, nos termos dispostos na portaria CAT 2501, estiverem sujeitos à escrituração no SIAP. Tudo bem. Aí, e cadê a proibição de controles paralelos? Ele Mas ele só tem está que. dizendo o que tem que pôr, não está Aqui dizendo que me é dá a entender, proibido. aqui me dá a entender, Paulo, que assim, está explicando como vai funcionar a EFD. Ele Então, não nesse revogou. campo, eu vou ter tais Ele não informações. revogou Mas, a assim, portaria CAT 25 do 1. Pelo contrário. Olha só, vamos lá. Achei aqui no meu
Ajuste CNF número 2 de 3 de abril de 2009. O ajuste CNF diz exatamente isso. No É que de qualquer forma... Ajuste CNF número 2 de 3 de abril de 2009. Só vou pedir licença para eu poder ler, facilita. Cláusula 1ª, parágrafo 3º. O contribuinte deverá utilizar a FD para efetuar a escrituração dos livros, registro de entrada, tal, e documento de controle de crédito de ICMS do ativo permanente, CIAP. E diz a cláusula 2ª, fica vedado ao contribuinte obrigado a EFD a escrituração dos livros e do documento mencionado tal, que é o CIAP, em discordância com o disposto neste ajuste. A partir daí, vieram outros documentos internos do Estado de São Paulo, e um deles, o principal, a Portaria CAT 147 de 2009, que diz exatamente isso. Mas eu entendo, o Belmar, mas eu estou dizendo o seguinte, a Portaria CAT 147 não diz que é proibido. Mas o ajuste CNF, ele fala isso. E a Portaria CAT 147 foi decorrente do ajuste CNF. É vedado. Eu vou mandar meu voto para vocês. O voto que... Deixa eu ver se eu consigo... Não, eu concordo com o que você está falando, só que eu estou dizendo o seguinte... Nós acabamos de votar isso, doutor. Eu até entendo, não sei se eu participei desse julgamento. Eu vou olhar agora isso. Mas eu não entendo que está vedado pela Portaria CAT. Ela, inclusive, refere-se à Portaria CAT 25 de 2001. Ela se refere à Portaria CAT de 2001, porque não revogou a Portaria CAT. Porém, ela estabeleceu um dispositivo que é incompatível com o que dizia a Portaria CAT. Portanto, a norma posterior revoga a norma anterior naquilo que foi mas comprado. eu não acho que ela fez isso. É só uma questão de ponto de vista. Cada um... Sim. Me dá só um minutinho. Julga da forma que acha melhor, mas eu não acho que houve essa revogação expressa. Pelo contrário. É que só se permite eu fazer uma colocação, de qualquer forma, a manifestação fiscal, ele coloca aqui, ó, e desculpa o barulho de obra que tá horrível aqui no meu prédio, gente. Mas, ó, nas folhas 415, ele diz que ele já analisou esses documentos e que se percebe claramente que, de qualquer forma, ele não possui as informações requeridas pelo artigo 5º da Portaria CAT. Isso ninguém está discutindo. Eu já expliquei o porquê que eu estava dando a oportunidade. O julgamento desse processo que eu fiz referência, 415809, nós julgamos no dia 17 de maio de 2024. Estávamos presentes nós 4. Então, realmente... Entendeu? 415809, 17 de maio de 2024. Mas ele tinha trazido controles? Ele tinha alguma coisa na época. Eu não me lembro, que eu teria que ler o voto. Não, fica tranquila, porque eu achei que talvez naquela oportunidade ele não tivesse trazido quase nada ou nada. Porque, em geral, eu também já votei no sentido de que deveriam ser, como é que fala? Se utilizados outras planilhas, outros livros e etc. Se fossem fidedignos, se trouxessem as informações, eu já tinha, como é que fala? Aceito. Mas é questão de ponto de vista. Aí fica com... Eu estou só cobrando aqui, estou fazendo só uma consulta. Quer dizer, ajuste de CNF, eu sei, Portaria CAT, eu sei. Eu fui olhar a lei complementar. A ligação. Alexandre está cortando muito. Tá em tese. Melhorou? Está cortando tudo, a gente não entendeu nada. Repete. Eu estou olhando aqui lei complementar, mas aqui ela fala a respeito da faculdade do contribuinte poder utilizar
documentos que não só os digitais, né? No inciso... Artigo 4º, inciso 12. É nesse sentido que eu entendo. É lei Você complementar, né? Enfim, e não é só isso, se eu, é uma questão se de eu posso... você ter descumprido uma norma acessória, que é a manutenção do registro. É válido você, por uma norma acessória, você simplesmente desconsiderar o crédito in totum? Nesse sentido que eu acho que a gente precisaria ponderar, por isso que eu tendo a aceitar. Bem, eu vou acompanhar o Belmar, o presidente, porque eu entendo que tem essa limitação. Se a autuada tivesse comprovado, né, pelo princípio da verdade material, a gente poderia até pensar da forma que Mara, mas agora a gente abriu a oportunidade para, assim, eu entendo que a autuada não estava fazendo esse controle de forma paralela da forma que era exigido, né? E daí ela apresentou essa documentação, o fiscal mostrou que ela não atende, e daí a gente vai abrir novamente para a autuada tentar corrigir ou ajustar esse controle. Então eu acho que não seria o caso de fazer essa nova diligência. Doutora Mara, a senhora conheceu integralmente o recurso, só para eu registrar aqui no meu voto? Conheci. Tá, obrigado. Conheci, aliás, na verdade, deveria ser parcial, mas eu acho que eu conheci. No final, eu não falei se eu conheci parcial ou não. Eu disse que eu dei Não, provimento, tal, não sei o quê, porque ela faz uma alegação de confiscatoriedade de multa, essas coisas. Então, nessa parte, não sei se seria um não conhecimento, porque a gente não pode julgar a ilegalidade, entendeu? Mas a gente tem que julgar do a gente tem mérito, julgado nessa Câmara como como mérito. tá, então eu vou registrar como conhecido integralmente e provido parcialmente. Parcialmente, tá. Muito bem, meu voto já está registrado. Vou ler só para a doutora Thais acompanhar. E digo, respeitosamente peço vênia para discordar da ilustre juiz relatora quanto à diligência proposta, por entendê-la desnecessária nesse momento processual, vez que os documentos trazidos pela autora já se mostraram insuficientes a legitimar os créditos apropriados. Quanto ao mérito, acompanho o seu voto. O que é como eu votei, senhores e senhoras. Hoje mais senhoras do que... Não, tem passado, hein? Isso é bom. Tinha que ser assim quase tudo, viu? Então, esse é meu voto. Doutora Mara, alguma consideração? Não, Podendo nenhuma. encerrar. Doutora Alexandre, doutora Maria Cláudia. Doutor Paulo, também não? Vamos lá, então. Bom, falamos da diligência. Agora, quanto ao mérito, doutor Paulo? Quanto ao mérito. Eu não estava vendo o seu voto. Já está no empate. Tá, deixa eu Uma dar uma olhada. atualização. Conseguiu? Sim. Também. Ok? Ok. Eu só tenho. Aí é um pelo em ovo, meu presidente, mas a doutora Mara fala que tem a legislação permite a substituição do SIAP. E pela discussão, Ela estou faz entendendo que isso nos fundamentos, nas razões para a conversão em diligência, certo? tá ótimo, tá Então, ótimo. eu entendo que está suprido, eu não estou acompanhando ela nesse Não, fundamento. tá bom. Eu acho, né? Não, Mas é boa observação. Vai era que só o esse. documento não é esse. É, se for isso, eu acho que ela
a parte, ela fala aqui a frase, entretanto, em sendo vencido em minha posição, que fala dessa parte do CIAP, passo a análise do mérito. É a partir daqui que o doutor está acompanhando e eu Isso. acompanho o doutor. Ok. Doutor Alexandre? E agora, eu não sei como é que vai funcionar, porque eu concordava pela diligência. Então, Tá você superado. concorda comigo no voto. Tá. E aí é o que vai prevalecer é o voto do voto da- Belmar, que vai julgar o mérito, tá certo? Eu só discordei da diligência, né? Se o Mas aí não precisa votar no Paulo... mérito? Sim, então a gente já vai direto para o mérito agora, Tá. E o certo? Belmar está acompanhando o mérito da doutora Mara. Isso. Isso. Perfeito? Podemos encerrar aqui os debates? Sim, mas ainda estou confuso. Eu acompanho a Mara, então? Como você quiser. Ah, Porque tá. a Mara, olha, a doutora Mara, ela votou pela diligência e diz, se vencida, e foi Ah, vencida no caso, estou ela acompanhando o já voto dela antecipou o também no mérito. mérito, como tem que fazer nos votos mesmo. Aliás, eu Entendi. parabenizo a doutora Mara por isso, que isso já ajuda muito. Então, nós vamos direto ao mérito, Entendi. certo? Você pode manter a posição da diligência, e quem vai ganhar é o não diligência, e o mérito já está julgado. Isso. Quórum. Em votação. Vamos ver o que vai abrir aqui no EPAD para todos. Isso. Perfeito. Encerrando a votação. Agora eu tenho que declarar aqui quem é o voto vencedor. Pelo desempate, prevaleceu o meu voto. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutora Thais. Então, foi afastado o item 2 da acusação e mantido os itens 3 e 4. Ok? Muito obrigado. Tenha um bom dia. Obrigada a todos, um ótimo dia. Muito bem, doutor Jean. Mais uma ainda, né? Opa, doutor Jean, o senhor só vai acompanhar, certo? Certo. Qual deles é? O Oi? Itaú? Qual Não deles que é entendi. agora? Bimbo. Ah, Bimbo. Tá. Bimbo. Bimbo, relatora doutora Mara, vista do doutor Alexandre. Vamos lá? Doutora Mara, quer fazer um resumo do seu voto? O problema é o seguinte, talvez seja mais fácil simplificar. Como o doutor, a gente já conversou antes, e o doutor Alexandre está seguindo o voto da superior, eu, inclusive, falei que eu ia modificar meu voto para como fala? Para seguir o voto do doutor Alexandre, tendo em vista que a posição da Câmara Superior, nesse sentido, adotou a tese do recorrente. Então, não sei nem se seria necessário a gente se estender mais, porque era uma questão de se determinar uma redução de base de cálculo para o pão de hot dog, se não me engano, e hambúrguer, o de bisnaguinha, para dar a todos eles a mesma redução de base de cálculo. Eu não estava dando, porque eu entendia que não era o mesmo produto, e a Câmara Superior
pelo que o doutor Alexandre nos antecipou no voto dele, entendeu que realmente a redução de base de cálculo seria extensível também a esses produtos. Então, eu estou modificando meu voto em função dessa posição. Perfeito. Doutor Só para Alexandre, adiantar, né? é bom, ajuda. Porque assim a gente faz a coisa mais rápida. E eu já tenho a preferência aqui, eu já vou fazer, tá bom? Ok, pode pedir. Doutor... Já foi ofertado. Doutor Alexandre, por favor. O voto. Tomara. Acabou com a ansiedade do doutor Jean, caramba. Então, eu sou boazinha com os advogados. Obrigado. Doutor Alexandre, voto, por favor. Faço ler o voto? É bom ler, viu? Faço a leitura do voto, Belmar? É bom Tá bom. porque a Câmara talvez mude de posicionamento. Eu já tive votos, casos iguaizinhos da própria autuada. Seria importante o senhor ler. A doutora Mara também já teve, se não me engano. Não lembro do doutor Paulo. Mas, por favor, vamos à leitura. Inclusive, Belmar, se não me engano, essa discussão... Está cortando, viu, doutor Alexandre? Superior surge utilizando sua relatoria. Doutor Alexandre? Está falhando. Doutor Alexandre, Eles vão para a nós discussão. não estamos ouvindo o senhor. Está cortando demais. O senhor O está doutor Belmar usando... estava lá. Ele também não está nos ouvindo. Também. Eu cortei o vídeo. Melhorou? Não assumiu até a voz. Vocês conseguem me falar? Consegue o quê? Ouvindo não. Eu cortei o vídeo. Melhorou? Ele melhorou agora, mas vamos... Como é que está o som agora? Está um pouquinho melhor. O senhor está usando o celular ou não? Não. Não? Eu acho que eu vou ligar o celular, então. Só um minuto. Porque a voz é importante. Melhorou bem a sua imagem agora, viu, doutor? Já registrei o voto, tá? Sim, sim. Agora está melhor o som? Está melhor. Tá. E eu vou ler devagar, então, para evitar que haja algum corte, tá? Uhum. Então, novamente, bom dia a todos. Vou fazer a minha leitura, tá? Voto de vista. Pedi vista dos autos para analisar mais detidamente a questão principal discutida nesses autos, acerca de suposto erro na determinação da base de cálculo do imposto, adotando desde já o detalhado relatório elaborado e apresentado pela ilustre juíza relatora, a quem rendo minhas homenagens. O fisco acusa o contribuinte de falta de pagamento do imposto, nos itens 1 e 2, na venda de pães de hambúrguer e hot dog, realizadas nos anos 2016 e 2017, em razão de suposto erro na determinação da base de cálculo do imposto, por ter contribuinte utilizado o benefício da redução da base de cálculo destinado aos produtos dos produtos da cesta básica, artigo 3º, 14 do anexo 2 do Regulamento CMS São Paulo. A decisão recorrida deferiu a recapitulação da penalidade do item 2 e a ação fiscal do item 1, vindo para análise dessa Câmara Julgadora, recurso de ofício e ordinário, ambos não providos pelo voto apresentado pela ilustre juíza relatora, que entendeu por bem privilegiar a conclusão adotada pela decisão proferida em primeira instância administrativa. Reconheço que, em caso análogo ao presente, acompanhei o voto que decidia pela manutenção da acusação fiscal idêntica à presente, por entender naquele momento
ser a solução adequada ao caso. Entretanto, o douto patrono da contribuinte, ao produzir sua sustentação oral, trouxe a conhecimento dessa Câmara Julgadora informação acerca de decisão proferida em 16 de março de 2023, por maioria de votos, pela Câmara Superior deste Tribunal, nos autos do auto fração 4.131.842, dígito 0, na qual se reconheceu como correta a utilização da redução da base de cálculo do CMS destinada a produtos da cesta básica nos produtos que são vendidos para contribuinte, tendo sido cancelada aquela acusação fiscal de idêntico teor, fato que me levou a pedir vista dos autos para revisitar a matéria. A decisão indicada pelo patrono também foi proferida contra o mesmo contribuinte, que aqui se defende, e em processo no qual o cancelamento das acusações fiscais foi decretado desde a primeira instância administrativa, entendimento que foi mantido pela primeira Câmara Julgadora em julgamento de recurso de ofício, e, finalmente, confirmado por maioria de votos que acompanharam o voto de vista apresentado pelo ilustre juiz Edson Aurélio Corazza. Entendo por transcrever na íntegra o voto de vista condutor da decisão indicada como paradigma, pois O doutor Alexandre está cortando, hein? detalhes e levar a Câmara voto de vista condutor do resultado. De novo? Doutor Alexandre, tenta sair do vídeo e reabrir de novo o meeting. Eu creio que ele me ouviu. Sim. Eu vou sair e voltar. Isso. Claro, sem problemas. Eu já estou aqui já praticamente. Está chegando 10 minutos, mas eu aguardo, sem problemas, tá? Tem uma conversa aí. Quem está com o microfone aberto? Doutora Mara. Eu retornei e, inclusive, tirei o filtro de fundo. Não sei se isso está atrapalhando também. Melhorou o som? Melhorou. Melhorou? Então, vamos lá. Esse é o teor do voto condutor do resultado vencedor na decisão paradigma indicada pelo contribuinte na sustentação oral. Eu vou ler só a parte grifada. Trata-se de recurso especial que requer reforma da decisão da primeira Câmara Julgadora, que, por unanimidade, acompanhou o voto proferido pelo juiz Jandir José Dariluca, aqui destacado na parte que resume o que se pretende reformar. O ponto controvertido reside no fato da recorrida ter dado aos produtos pães de hot dog e de hambúrguer o mesmo tratamento dos produtos classificados no NCM 1905-9090, aplicando às respectivas saídas a redução da base de cálculo de que tratam do artigo 3º do anexo 2 do regulamento. E nem recobertos e pão tipo bisnaga, classificados respectivamente nos códigos 1905-9010, 1905-2090 e 1905-9090 da NBM-SH. A decisão recorrida, considerando a ciência do AIM, aqui fala do prazo, enfim. Além disso, tendo em vista que os produtos comercializados e aqueles referidos no inciso 14 do artigo 3º do anexo 2 são exatamente semelhantes, havendo diferença apenas no tamanho e no formato, a decisão considerou que os pães
em análise fazem jus à carga tributária reduzida. Mais adiante. Resta saber se os produtos comercializados pela recorrida, consistentes em pão de forma e pão de hambúrguer, classificados no NCM 1905-9090, podem ser considerados pão tipo bisnaga e, assim, estarem ao alcance do benefício fiscal em questão. Penso que a resposta seja afirmativa. Realmente, o inciso 14 do artigo 3º do anexo 2 do regulamento exige que o produto beneficiado pela redução da base de cálculo seja pão tipo bisnaga, classificado no NCM 1905-9090. Consultando-se a posição 1905, verifica-se que sua descrição é produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas, biscoitos, mesmo adicionados de cacau, hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes. E aqui ele transcreve aqui os itens 1905, 20, 2090, 90, 9010 e 9090. Bem se vê, pois, que a posição 1905, 9090, 9090 é genérica e residual, podendo abranger não apenas os produtos conhecidos como pão bisnaga, mas qualquer outros. Vale dizer, muito embora o produto pão de bisnaga se classifique residualmente na posição 1905, 9090, nem todos os produtos classificados na mesma posição serão pão bisnaga, condição eleita pela legislação como necessária para a aplicação do benefício fiscal em questão. Entretanto, o fato de o pão ser denominado pão de hot dog ou pão de hambúrguer não constitui característica relacionada à natureza da sua formulação, mas sim inerente à finalidade sugerida para sua aplicação que, no caso, tem como único diferencial o formato da apresentação, visto que a formulação, como é em controvérsia nos autos, é a mesma, ou pelo menos muito semelhante à do pão bisnaga. A míngua da existência de definição técnica do que possa ser considerado pão bisnaga, a meu ver, o produto que reúna a mesma formulação será pão bisnaga, podendo-se entender como gênero do qual pão de hambúrguer, pão de hot dog e até mesmo os conhecidos bisnaguinhas são espécie. Mais adiante, já nas palavras do Dr. Edson Corazza, com efeito, conforme em controvérsia nesses autos, sob o aspecto de sua composição fabril, formulação, os pães tipo bisnaga, de hambúrguer e hot dog contêm os mesmos ingredientes e, portanto, são idênticos em essência. A denominação pão de hot dog ou pão de hambúrguer nada mais é do que um nome comercial do alimento, em evidente estratégia de marketing, visando facilitar a comunicação com o consumidor e posicionar o produto de acordo com o hábito alimentar do seu público-alvo, que utiliza o produto, basicamente, mas não obrigatoriamente no consumo de lanches. A recomendada destinação ou finalidade do produto, em razão de sua apresentação comercial, formato e tamanho, não desnatura sua formulação e classificação fiscal, ambas em total consonância com o benefício fiscal de redução da base de cálculo prevista no artigo 3º, inciso 14 do anexo 2 do regulamento. Em outras palavras, estamos diante de pão tipo bisnaga para o lanche hambúrguer ou pão tipo bisnaga para o lanche hot dog, ou ainda pão bisnaga redondo ou bisnaga comprido. Não viso uma questão 111 do CTN, visto que ao entender que os produtos pão de hambúrguer e pão de hot dog amoldam-se à composição fabril do pão tipo bisnaga e classificam-se incontroversamente no Código 1905/9090 da NBM-SH. Diferindo apenas quanto sua proposta comercial de utilização e seu formato falar em extensividade interpretativa.
segundo meu voto. Naquele julgamento do paradigma, ocorrido em 16 de março de 2023, seguiu-se outro voto de vista, dessa vez apresentado pelo ilustre juiz Juliano de Pietro, voto que também propunha o não provimento do apelo fazendário. E diz aqui o doutor Juliano de Pietro, mencionando o voto de relatoria da doutora Cacilda. Os divergir do entendimento quanto à inaplicabilidade da redução da base de cálculo prevista no artigo 3º, inciso 14 do regulamento, do anexo 2 do regulamento, as operações de saída internas de pão de hambúrguer e pão de hot dog. Acredito que a situação presente, ainda que diversa, ele menciona um julgamento a respeito de stent, né? Ele faz uma referência a um outro julgamento aqui, no qual se discutiu a isenção do produto stent, e ele segue no voto dele dizendo: acredito que a situação presente, ainda que diversa por conta do fato de que a composição do pão bisnaga, descrito na norma isentiva, e dos pães hot dog e de hambúrguer comercializados, seja a mesma, comporta idêntica solução. Mais adiante, nesse mesmo intento, acredito que o inciso 14 do artigo 3º do anexo 2 do regulamento, ao mencionar no rol de produtos sujeitos à redução da base de cálculo do CMS o pão tipo bisnaga, alcança os pães de hot dog e hambúrguer, especialmente em razão da incontroversa identidade de sua formulação. A própria consultoria tributária estende a baguete a redução da base de cálculo expressamente conferida ao pão francês, embora esta tenha um formato diverso daquele, tal qual o pão de hambúrguer em relação à bisnaga. E aqui se transcreve um trecho da consulta tributária 20.150 de 2019. Ademais, segue o doutor Juliano falando, vale ressaltar... Doutor Alexandre, vamos direto ao seu voto. Estou terminando, então. As passagens não, porque nós já estamos com o horário meio corrido. Tá. Segundo meu voto. Ambos os votos do doutor Corazza e do doutor Juliano, de vista apresentado naquele julgamento, propuseram por seus argumentos o não provimento do apelo fazendário, privilegiando o entendimento de que a posição NCM 1905/9090, mencionada expressamente pelo artigo 3º, inciso 14 do anexo 2, é genérica e residual, e deve abranger não apenas os produtos conhecidos como pão bisnaga, mas também pães do tipo hambúrguer e hot dog, principalmente porque é fato incontroverso a identidade de sua formulação. Aplicável, portanto, aos pães de hambúrguer e hot dog, o benefício da redução da base de cálculo previsto no artigo 3º, inciso 14 do anexo 2 do regulamento. Importante mencionar que naquele julgamento, ocorrido em 16 de março, formou-se as vendas do pão tipo hambúrguer são beneficiadas pela redução da base de cálculo do imposto prevista no mencionado artigo 3º, inciso 14 do anexo 2. Faço exposto, e com as escusas da ilustre juíza relatora, a que admiro e que sempre se manifesta de maneira brilhante em seus votos, com todo respeito, o uso dela divergir no presente caso, e eu faço alterando meu posicionamento anterior sobre o tema, para proferir esse voto nos moldes do entendimento majoritário formado pela Câmara Superior, no julgamento ocorrido em 16 de março de 2023, conhecendo de ambos os recursos, para negar provimento ao recurso de ofício, quanto à parte que combate a recapitulação da infração do item 2, e no mérito, dar provimento ao recurso ordinário para cancelar na íntegra as duas acusações fiscais constantes do auto de infração inaugural. É como voto. Muito obrigado, doutor Alexandre. Doutora Mara, alguma consideração? Microfone. Doutora Mara, microfone. Estou tentando abrir. Não, eu já fiz a preferência, já tinha anunciado. Obrigada. Perfeito. Eu também fiz uma preferência muito parecida com a doutora Mara, porque eu tinha entendimento também diferente, mas vou adotar o da superior. Representação fiscal? Não, diante do entendimento da superior, eu não vou fazer objeção. Ok, muito obrigado. Doutor Paulo? Eu vou acompanhar o doutor Alexandre. Muito obrigado. Encerrando os debates.
Quórum. Quórum. Doutor Paulo. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Tem que formar uma questão antecedente. Conhecido integralmente, recurso ordinário provido. Recurso de ofício conhecido integralmente, não provido. Registrando o voto. Voto de vista, voto vencedor condutor. Perfeito, encerrando o julgamento. Muito bem, doutor Jean. Então, foi negado o provimento ao recurso de ofício e dado provimento ao recurso ordinário. Ok? Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos, bom trabalho. Tchau, tchau. Bom trabalho. Muito bem, agora o próximo. Encerrado. Eu vou no Magazine Torra Torra, que é um pedido de vista meu, que eu estou convertendo em diligência, conforme já adiantei para vocês. E eu posso ir direto ao voto, para a doutora Mara já sinalizou que ela está com compromisso, então vamos direto. O doutor Alexandre, o senhor tem que votar, viu? Perfeito. Senhores debates. Quórum. Doutora Mara. Em votação. Doutor Paulo. Tudo bem, encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Encerrando o julgamento, agora sim consigo. Próximo processo. Relator é o doutor Paulo Itafungi. Doutor Paulo. Eu vou passar muito rapidamente. É uma acusação de creditamento indevido. A informação veio do Fisco Paranaense, a informação sobre a nulidade da empresa veio do Fisco Paranaense, que diligencia a empresa em junho de 21, e na informação que ela traz, informa que a empresa teve situação cadastral baixada em agosto de 21. Ocorre que as operações ocorreram de novembro de 2020 até maio de 21, ou seja, período anterior à decretação de a baixa da situação cadastral, a nulidade da empresa. Sem essa nulidade da empresa no momento da emissão das notas fiscais, não há como falar que os documentos são inábeis e o creditamento é correto. Por isso eu estou conhecendo o recurso de ofício, mas negando o provimento. Ok, muito obrigado, doutor Paulo. O voto já foi antecipado para a Câmara. A representação fiscal. Não, doutora, já esclareci a dúvida que eu tinha, que era em relação à idade da inscrição. Está muito baixo. Bota o microfone perto da... eu vou tirar. Eu tinha colocado por causa do barulho da obra, Melhorou. mas já passou agora. Melhorou. Aí,
Eu tinha questionado a respeito da retroatividade da inscrição, da retroatividade ou não da inscrição, mas já esclareci essa dúvida, não tenho essa informação, então eu vou me abster aqui da sustentação, porque esse processo não traz informação suficiente aí para declarar inidoneidade anterior a essa data. Muito obrigado, doutora Maria Cláudia. Doutora Mara? Nenhuma. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Acompanha o relator. Muito obrigado, eu também acompanho. Quórum, por favor. Em votação. Encerrando votação. Encerrado o julgamento. Com isso, concluímos a nossa pauta de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 28 de agosto de 2024. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até uma próxima. Tenham todos um bom dia. Doutor Jailson, podemos encerrar, por favor, a live.